colegas dentistas, tudo bom? Eu sou Marina Lara, ortodontista, e hoje estamos aqui no final de um dia aqui do consultório, né? No final de um dia de muitos atendimentos, de muitos pacientes, muitos atendimentos iniciados, muitas primeiras consultas, para conversar um assunto que os colegas me perguntam bastante, que é sobre preço, tá? Vocês sabem que a gente tem uma proposta, né, de auxiliar os colegas a impulsionar os seus consultórios, de auxiliar os colegas a organizarem a sua gestão, o seu marketing, para impulsionarem a sua lucratividade, para terem um resultado que todo cirurgião dentista merece ter como profissional da saúde. E uma das questões que me perguntam bastante é como definir o preço, né? Quanto cobrar, quais são os preços que você deve praticar no seu consultório. E esse assunto é muito importante, porém nós conseguimos sim traçar um apanhado, um resumo nesse vídeo agora, né, para que você possa a partir de agora começar a pensar e analisar com mais conhecimento essas informações e aos poucos ir formatando a precificação dos seus serviços no seu consultório. O primeiro ponto que nós temos que destacar, e que talvez você já tenha recebido ou não, é sobre o protocolo dos procedimentos e a forma de conversar sobre os preços com os pacientes, tá? Por quê? Um ponto muito importante é o seguinte: quando você vai falar o preço dos procedimentos, se você for lá no meu blog powerdoctor.com.br, você vai ver lá que tem algumas aulas mais extensas sobre esse tema, tá? Quando você vai falar o preço do serviço, você não pode, por exemplo, sentar lá na mesa do seu escritório, pegar um receituário e escrever implante R$2.000 num papel de receituário e entregar na mão do paciente. A forma de conversar sobre um investimento a ser realizado em um tratamento odontológico precisa ser muito mais elaborada, com a devida complexidade que o próprio tratamento tem. Então, se você se comunica de uma forma muito simples e daquele jeito de que parece que olhou para a cara do paciente e criou um preço da sua cabeça e entregou num papel de pão, assim, né? Você reduz a percepção de valor do seu serviço e você cria uma percepção de simplicidade num procedimento que não é nada simples, porque a gente sabe que para chegar onde nós estamos hoje, formados, cirurgiões dentistas, alguns especialistas, montando o nosso consultório, a gente teve um investimento aí de uma década, né, e provavelmente R$1 milhão para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, por conta disso, você precisa ter uma estratégia, uma elegância na sua comunicação. Então, você sabe que no nosso método, nós preconizamos duas formas de falar de preço com o paciente. Uma, que quando você vai explicar um projeto, um plano de tratamento, né, um plano complexo, no qual você olhou exames previamente, analisou tomografias, radiografias, algumas vezes você analisou escaneamentos, né, analisou fotografias, DSD, enfim, você colheu uma série de informações, elaborou um projeto e apresentou um projeto. Tem critérios e formas de fazer isso e a gente aprofunda isso lá no nosso blog powerdoctor.com.br. A segunda forma é uma forma mais direta de procedimentos de menor investimento que não estão inseridos dentro de um contexto de um tratamento maior, mas que surgem no dia a dia. Por exemplo, você está realizando um tratamento de um paciente, já fez várias consultas e aí surge a necessidade de fazer uma profilaxia, por exemplo, né? Ou você está realizando o tratamento da criança e aí você verifica naquele momento que um dente descido já deveria ter esfoliado e não esfoliou, então você tem que fazer a indicação da exodontia, tá? Esses procedimentos nós temos uma estratégia que é exclusiva do método Power Doctor e que eu adoro, que se chama protocolo de procedimento avulso, ou seja, você vai lá dentro, pega uma pastinha que tem um papel impresso, nesse papel tem os objetivos, cada procedimento, a gente tem isso para são mais de 40 procedimentos, tá? Que tem ali o nome do procedimento, a descrição do que é o procedimento, dos objetivos do procedimento, dos resultados, o passo a passo, os honorários, isso em uma folha, tá?
E se você quiser receber o protocolo de procedimento da profilaxia, manda um WhatsApp pra gente. Na descrição desse vídeo tem o nosso número do WhatsApp. Manda o WhatsApp com o hashtag protocolo de profilaxia e nós vamos te enviar esse protocolo para você ver como que se faz. E isso nós fazemos da seguinte forma: o paciente está sentado na cadeira, você pode pegar o protocolo, entregar na mão dele, abre a pastinha e fala: olha, para realizar uma profilaxia, o objetivo da profilaxia é esse, tratamento de gengivite, melhora da gengivite, remoção de cálculo, né, orientação de higiene, polimento dental, etc, etc. E os procedimentos executados serão estes e os honorários serão estes. Isso é muito diferente de você falar, olhando para a cara do paciente: ah, a limpeza é tanto, né? Isso é muito diferente mesmo, porque isso reduz, falar que a limpeza é tanto, reduz demais a complexidade do procedimento que até uma profilaxia tem. Afinal, você estudou demais, estudou muito para poder realizar uma boa profilaxia. Mas qual é o preço que você vai cobrar pelos seus serviços? Qual é o preço que você vai cobrar pela sua profilaxia e por todos os seus serviços, tá? Então é o seguinte, isso se chama precificação. Como que a gente define os preços, tá? Existem 3 critérios para definição de preço e geralmente o preço ele é uma mistura desses 3 critérios, que é o que você vai considerar na hora de definir o seu preço. O primeiro critério e o menos importante é o custo, tá? Ou seja, o custo da sua estrutura e o custo daquele procedimento em si, tá? Como que você calcula o custo da estrutura? Gente, não faz sentido a gente ficar calculando preço de procedimento individualmente com contas muito complexas que vão consumir muito tempo e energia e que não vão nos levar a conclusões profundas, do tipo: eu vou calcular quanto que é um guardanapo, quanto que é uma luva, quanto que é uma máscara, quantas gotas de adesivo. Isso não faz sentido, tá? O que você deve fazer sim é pegar o custo inteiro do seu consultório, e você tem que saber isso, tá? Então mensalmente você tem que ter um dia que você não atende, um turno que você não atende, que você vai fazer o fechamento financeiro do mês, você com você mesmo ou você com o seu contador, e você vai ver quanto que custou a sua operação, que envolve o aluguel, se tem aluguel, condomínio, a folha de pagamento dos funcionários, o custo com dental, né, os custos com materiais dentários, as compras todas que foram realizadas, e custos de protéticos. Você vai somar tudo isso e você vai ter um valor, tá? Esse valor, isso é sim uma conta grosseira, mas serve para que você tenha parâmetros, tá? E esses parâmetros, eles vão ficando no seu inconsciente e aos poucos você vai vendo que você vai tomando decisões mais assertivas na sua vida, porque você tem parâmetros no seu inconsciente, tá? Então você tem que definir isso. Custou, por exemplo, a minha operação custou 20 mil reais. Ok. E aí você vai dividir pelo número de horas que a sua clínica fica aberta. Minha clínica fica aberta 8 horas por dia durante 20 dias, tá? Então você vai pegar esse valor 20 mil reais e vai dividir pelo número de horas no mês que a sua clínica fica aberta. Você vai ter o custo hora da sua clínica ou o custo hora do seu consultório. Ok? Ótimo. Feito isso, você já tem um parâmetro. Poxa, minha estrutura custa 300 reais por hora, né? 200 reais por hora. Você vai ter esse parâmetro. Então você sabe que no momento em que você sentou o paciente lá na sua cadeira e que você vai disponibilizar 1 hora para conversar com ele ou para realizar um procedimento, aquilo já tem um custo para você de aproximadamente 200 reais. Tá? É importante esse parâmetro você saber. Aí, o procedimento que você vai executar, ele tem também, obviamente, o valor agregado. Então, o primeiro parâmetro é o custo, né? E se você for fazer, por exemplo, um implante, uma prótese, a instalação de um aparelho ortodôntico, além do custo da sua hora clínica, também tem o custo do material que você vai utilizar, obviamente. Então isso se chama o custo, tá? Também neste custo tem que estar envolvido os teus honorários, tá? E aí que entram as variações, tá? Os teus honorários, quanto você deve receber pela sua hora técnica, tá? Isso, obviamente, tem um certo grau de subjetividade
E isso está relacionado com o seu nível de especialização, a sua credibilidade no mercado, né? O volume de anos que você já tem praticando aqueles procedimentos, fazendo a sua prática odontológica naquele mercado, que isso são parâmetros subjetivos, mas que você tem que definir. Ah, eu tenho 20 anos de experiência com ortodontia, a minha hora técnica ela é mais, ela pode ser mais cara, né, do que um profissional que está iniciando no mercado agora. Pode e deve. Agora, se o paciente vai compreender ou não, isso é um outro fator que nós estamos falando e que nós aprofundamos muito no nosso método Power Doctor, que são as estratégias para você apresentar o plano de tratamento, que são as estratégias de primeira e segunda consulta, e lá no nosso blog Power Doctor tem várias estratégias de como você visualizar, né, e fazer o paciente visualizar o valor do seu trabalho, tá? Mas está implícito no custo, sim, o custo da hora clínica, o custo do material e o custo da sua hora técnica, tá? Então estes são parâmetros importantíssimos na definição do preço. Além disso, existe um outro critério fundamental na definição do preço, que é o valor, tá? O valor, ele tá um pouco correlacionado com a sua hora técnica. Por quê? A percepção de valor do procedimento, que é o famoso termo valor agregado, é bastante subjetivo, e isso varia de acordo com o contexto e varia bastante de acordo com a experiência de compra que você oferece para o seu paciente. Se você está posicionado na cidade, num local de fácil acesso, você oferece estacionamento, a sua equipe é muito cordial, muito acolhedora, o paciente tem uma percepção muito de segurança, de credibilidade, de notoriedade acerca do seu trabalho, você tem vários mimos e conveniências que você oferece no seu ambiente, né? Tudo isso você vai aumentando a percepção de valor agregado, a forma como você explica o plano de tratamento, se você mostra fotografias de casos que você tratou para o seu paciente, mostrando para ele o resultado que você é capaz de trazer, né, no tratamento dele. Tudo isso vai aumentando a percepção de segurança e de credibilidade do paciente, que aumenta a percepção de valor agregado, que te permite que você tenha honorários mais significativos, uma vez que o paciente vai valorizar muito mais o seu serviço. Gente, é muito importante que vocês tenham sempre em mente que prestar serviços é algo personalíssimo, ou seja, é 100% vinculado a quem está realizando. Isso na medicina, na odontologia, no direito, enfim, você pode consultar um médico, um dentista, um advogado e ter na mesma área, no mesmo dente, um tratamento muito bom ou um tratamento desastroso, porque o resultado depende de quem faz o procedimento, de quem realiza o procedimento. Então o paciente, ele pode até ter o hábito de cotar preço, né? Porém, o resultado do tratamento vai variar absurdamente, né, em relação a quem vai realizar. E isso tem que estar perceptível no dia a dia, e quando você insere na rotina do seu consultório elementos que aumentam a percepção de valor agregado, você aumenta a chance do paciente compreender, né, a valorização dos seus honorários, tá? E o terceiro fator que ajuda na composição de preço são os concorrentes, tá? Que é o que nós chamamos de mercado. Não significa que porque o fulano cobra X, você tem que cobrar X, não. Mas é interessante que você tenha alguma noção do investimento, né, do preço que os demais concorrentes estão cobrando, desde que este concorrente seja similar a você, ou seja, se você tem um consultório lá no centro da sua cidade, num edifício comercial, numa sala reduzida, né, com uma estrutura mais enxuta, você tem que procurar concorrentes que tenham o mesmo padrão de atendimento e mais ou menos o mesmo ponto comercial e a mesma experiência de compra para oferecer para os pacientes, para você ter parâmetros de comparação, tá? Então não adianta eu me comparar o meu preço com o preço de uma clínica super luxo que está localizada num bairro tal. Então você tem que ter essa noção de fazer a comparação, né, do seu preço com o preço do concorrente, desde que o concorrente tenha os mesmos parâmetros, o mesmo público e aproximadamente a mesma estrutura que você, tá bem?
Então, pessoal, são estes 3 critérios que nós devemos levar em consideração no momento de definir o nosso preço. Sendo que o nosso método Power Doctor trabalha efetivamente, né, no aumento da percepção do valor agregado, partindo do pressuposto que você é cirurgião dentista, aqui meu colega, meu querido colega que me assiste, já tem uma capacitação técnica, um treinamento técnico que te permite te posicionar num posicionamento de percepção de valor agregado, ou se você não tem, se você ainda está estudando ou mesmo fazendo graduação, você pode, né, entender como fazer o paciente compreender o valor do teu trabalho e com isso aumentar a percepção de valor e principalmente o desejo dos seus pacientes realizarem os tratamentos deles especificamente com você, tá bem? Então, pessoal, hoje nós falamos bastante sobre precificação e podemos sempre estar à disposição para a gente tirar dúvidas. Posta o seu comentário aqui nesse vídeo, comenta o que você achou, manda perguntas para mim, eu adoro quando vocês comentam, quando vocês perguntam, compartilha com seu amigo de faculdade, marca o seu amigo de faculdade e principalmente manda um WhatsApp pra gente para você poder receber o protocolo de procedimento, tá bem? Um beijo grande então e nos vemos nos próximos vídeos.